Aí eu fui falar com o prefeito, pessoalmente com o Júlio, depois fui procurar a Câmara, fui lá reuni com o presidente da Câmara, com todos os vereadores na sala dele antes da sessão, falei do projeto, das ideias e levei ao Ministério Público, porque afinal de contas são os entes que cuidam disso obrigatoriamente. Bom, assim foi, as outras pessoas foram se incorporando. Então hoje nós temos o Rodrigo Arenas, que é o atual presidente da Coab, na Coab ainda a Marina Murim, uma grande aquisição, o Paulo Tostes, o Silvio Martins, a Terezinha, o Brasil, que é um dos engenheiros lá, na prefeitura, o Ivo Colico, secretário da Fazenda, o professor Zezinho, da Infraestrutura, o Joaquim Rezende, do Meio Ambiente, então a Maria Cecília Baldock, trouxemos parceiros da Caixa Econômica Federal, da Leroy Merlin, da CPFL, enfim, hoje é uma infinidade de pessoas que participam desse projeto, muitas delas anônimas, não aparecem, ninguém sabe que existe, mas são fundamentais para o projeto andar. Tenho sido a pessoa que mais aparece, talvez porque eu seja o coordenador do projeto e por ter sido o idealizador desse projeto. Mas, na verdade, o que seria correto é que todos aparecessem igualmente, porque todos têm a mesma importância nesse projeto. Se você tirar uma dessas peças, a máquina não vai funcionar. E hoje isso cresceu muito, nós estamos muito grandes, nós equacionamos já em torno de 1.700 famílias, de 5.000, então 1/3 das famílias que moravam, algumas ainda moram, dessas já equacionadas, ainda moram em favela, estamos construindo as casas, apartamentos para elas mudarem, nós ainda temos 2/3 para trabalhar. Cada núcleo que você atua é diferente do anterior. A comunidade é diferente, a área é maior ou menor, uma é mais plana, outra não, uma tem uma associação já com uma certa liderança, outro lugar não tem liderança, numa o tráfego é muito pesado, na outra o tráfego é mais leve. Agora nós estamos enfrentando uma fase que a gente não previu no começo, porque é muito difícil tirar pessoas da favela, mas é mais difícil tirar a favela das pessoas. Por exemplo, a favela Faiane tem 50 anos, as pessoas moram lá há 50 anos. Então ali, quando a Dona Maria foi para lá, ela teve filhos, ela teve netos, talvez bisnetos, e morreu e a família dela está toda lá. Esse pessoal não conhece o que é morar numa casa com água encanada, com esgoto tratado, com iluminação adequada, com ventilação, não sabe isso, porque eles não têm essa visão de que é possível ser diferente e ser melhor. Então a gente tem que levar esses conceitos, essas novas ideias para as pessoas, e não é fácil convencê-las de que essa realidade existe, que elas podem usufruir, agora que a gente intervém, dessas coisas todas. Então, você convencer a pessoa de que ela tem que se inscrever no posto de saúde, que ela tem que ir ao posto de saúde, não só quando está doente, mas para as vacinações, levar o filho, quando ela está grávida, fazer o pré-natal, né? Quer dizer, se você tem alguém na comunidade que está envolvido com drogas, você tem que se preocupar que aquela pessoa, embora não seja o seu filho, mas é o filho do outro, é da comunidade, é importante. Se importar que o tráfico está corroendo aquelas jovens e crianças, às vezes. Em alguns núcleos tem prostituição infantil. Então, você conscientizar o pessoal disso, conscientizar que é normal que a mulher trabalhe, incrível. Tem alguns maridos que não permitem que a mulher trabalhe. Vive na favela, na miséria, mas a mulher não pode trabalhar, porque ainda é machão. Isso vem caindo muito, mas ainda existe. Então, a necessidade de ir para a escola, de fazer um curso, levar para eles os cursos que a cidade oferece, que são tantos, muitos deles gratuitos, noturnos, fim de semana. Eles não têm informações, não têm consciência disso. Eles veem na televisão aqueles programas que são os mais baixos, são os programas menos exigentes em termos de qualidade. Aqueles de qualidade eles não veem, muitas vezes porque nem conseguem compreender aquilo. Um número de analfabetos realmente muito grande entre os adultos. Enfim, você vai, então, convivendo com isso e aprendendo como fazer. Não existe uma rede social bem formulada. Você tem várias entidades, sejam públicas ou privadas, trabalhando em algumas atividades, mas essas ONGs, igrejas, clubes de serviço e entidades públicas não trabalham de maneira integrada. Uma não sabe o que a outra faz. Muitas vezes 2 ou 3 fazem o mesmo trabalho. O que nós fizemos nessa segunda fase, de que a gente chama de promoção humana? Nós conseguimos colocar todas as entidades, sejam públicas ou privadas, sobretudo as privadas, que atuam muito mais que a pública,
nós colocamos todo mundo numa mesa só. Analisamos o que cada entidade faz, o que ela se propõe, as dificuldades que ela tem, os recursos que ela tem, e depois de mapeado tudo isso e conversado muito exaustivamente com essas entidades, nós fomos dividindo as tarefas. E hoje estamos terminando com um banco de dados informatizado, em que todas essas entidades poderão compartilhar informações. Se uma determinada entidade atende a grávida, a outra não vai atender. Se ela vai ganhar um enxoval de uma, ela não ganha de outra. Quando a criança nascer, já tem uma entidade preparada para saber que essa criança nasceu e que durante certos meses, principalmente, essa criança vai ser monitorada para saber se está indo ao posto de saúde, se está tomando vacina e tal. Quer dizer, um trabalho integral que vai melhorar a educação, a saúde de todo mundo. Quando o projeto se propõe, primeiro, acabar com as favelas. Viver em favela não há nada de mais indigno. Você não ter uma moradia digna para morar, não ter um endereço, e etc, etc. Isso me parece que já é um passo importante para melhorar a vida das pessoas. Se você ocupa com os órgãos do Estado e da sociedade uma certa localidade, você expulsa o tráfico, ainda que não totalmente, mas expulsa o tráfico, isso tira crianças e jovens do consumo de drogas, nós tratamos aqueles que consomem, no sentido de que eles larguem, os alcoólatras, nós melhoramos as casas, os equipamentos sociais, nós nos preocupamos muito com isso. Eles têm que pagar pelo terreno, pela casa, pela água, pela luz, eles saber que o lixo não pode ser jogado no quintal, na porta da casa, tem que ser recolhido, tem que ser colocado no lugar onde a prefeitura determina para que possa ser retirado. Quer dizer, isso é levar para as comunidades em que a gente atua uma visão nova da vida, uma nova esperança de que os filhos vão crescer e que talvez ali possam sair pessoas sérias, honestas e felizes. Algumas coisas me fazem dizer valeu a pena. A coisa que mais me fez entender que valeu a pena, continua valendo a pena, foi quando nós entregamos a primeira leva de chaves para as primeiras famílias escolhidas no projeto, que saíam de um barraco, caíram aos pedaços da favela, com esgoto a céu aberto, e foram para uma casa digna da Coab. Quer dizer, essa era a primeira fase do projeto, precisamos tirar essas pessoas para poder fazer as ruas, as galerias, o asfalto, e quando você vê o rosto daquelas pessoas, quer dizer, o olhar, é um marco, é como se ela saísse de uma realidade e, como nesses filmes de ficção, a pessoa passa por um vidro, né, e entra numa outra realidade. O olhar dela é um olhar completamente diferente. A pessoa que ontem não tinha esperança e que agora começa a ter. As pessoas hoje que vivem lá estão mais felizes. Hoje elas têm endereço, elas podem fazer crédito, podem comprar a prazo em qualquer lugar porque elas têm um local fixo para dizer, ali é a minha moradia. Ali elas terão agora a conta de água no seu nome, a conta de energia elétrica no seu nome, a abertura das ruas, que era um sonho antigo das pessoas que ali moravam, para poder receber uma ambulância, para poder receber o caminhão que vai lá levar o gás, para poder receber uma compra, para poder receber as suas famílias, também tem. Agora, o bairro também tem asfalto, tem galeria, tem rede de esgoto, tem pracinha. Essa é a visão do futuro, esse é o país que eu quero. Pessoas não só não pobres, mas pessoas que tenham esperanças, tenham perspectivas de vida, que percebam que a educação é importante, que a saúde é importante, que o transporte é importante, né? Quer dizer, consigam pensar outras realidades que não essas que a gente vê na televisão todo dia, que não é, na verdade, o espelho daquilo que a gente pretende para o país e para o mundo, né?